Bom, conforme a gente disse aí, a temática hoje é mortes prematuras, né? Então, a intenção é identificar os principais tipos de mortes prematuras. Esse módulo que a gente está estudando é um módulo sobre essa questão das mortes, né? E seus mistérios. A morte e seus mistérios. É o módulo 2. Semana passada foi o temor da morte. Hoje, mortes prematuras, né? Então, identificar os principais tipos de mortes prematuras e em que condições elas ocorrem. Analisar em cada caso de morte prematura, estudado as consequências espirituais desse tipo de desencarnação, né? Então, inicialmente, vamos entender que as mortes prematuras podem ser classificadas aqui em 4 tipos, para a gente observar, né? A questão do aborto é uma morte prematura, né? A desencarnação de criança, que é o assunto que vem logo à nossa mente quando a gente fala em morte prematura, né? A gente pensa logo em criança que morre em tenra idade. A questão do suicídio e, por último, a questão da eutanásia, né? Então, são esses aspectos que a gente vai dar uma olhadinha e ver o que é que a doutrina espírita nos apresenta em relação a esses conceitos, em relação a essas informações, né? Então, vamos partir dessas ideias principais de que uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre crime que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Essa é a principal questão do aborto. Não é matar o corpo em si, porque a gente sabe que o corpo morre, mas a alma permanece viva. A principal questão do aborto é você impedir uma alma de reencarnar. Esse é o grande peso, digamos assim, que se tem em relação ao aborto, que está lá na questão 351 do Livro dos Espíritos, né? E a gente é comum, tudo bom? É comum. Tá quebrado, tá quebrado. Trazer um leque. É comum a gente ver nas reuniões mediúnicas algumas almas ligadas à experiência de aborto, né? Então, normalmente, são almas atribuladas, perturbadas, perseguidas, digamos assim, né? Que praticam essa questão do aborto. Então, por quê? Por que eles são perseguidos? São perseguidos pelas almas que queriam nascer e que atribuem a ele a fechar as portas por essa oportunidade, né? Então, a grande questão do aborto é essa, é impedir uma alma que precisava renascer, reencarnar e fechar as portas, né? A duração da vida da criança pode representar para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida, antes do término devido. E sua morte quase sempre constitui provação ou expiação para os pais. Então, muitas vezes, uma criança que morre em tenra idade, ela complementa um período que deixou de viver em outra encarnação. E, ao mesmo tempo, representa uma prova para os pais de perder a criança naquele período, né? Então, são os mecanismos da lei que a gente vai entendendo e vai compreendendo melhor. Vai acontecer, vai acontecer. Vai abordar, a gente vai abordar isso aqui. Aí também acontece do espírito desistir. O espírito pode desistir. Sim. Aí é um aborto voluntário. Mas aí tem uma implicação para ele, para o espírito que desistiu? Já livre-arbítrio, né? Ele estava planejado, chegou na hora, eu não vou não. Tu vai para uma festa e de repente diz assim, eu não vou mais não. Tu não tem direito de desistir? Ele teria direito de desistir, né? Aí
Aí é uma questão do livre-arbítrio de cada um. E é comum também esse espírito que desiste depois vir. Vem de novo, pensou novamente, criou uma nova oportunidade e acaba vindo, né? Mas a gente vai aprofundar mais um pouquinho mais na frente, né? No suicídio, atormentada de dor, a consciência desperta do nível de sombra a que se precipitou, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si própria pelo tempo indispensável à justa renovação. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes das sinergias de corpo espiritual com impositivos de reajuste em existências próximas, né? O suicídio é sempre uma perturbação para a alma e pelo ambiente que ele passa a frequentar, né? Então, ele cria uma atração de um psiquismo que, às vezes, complica ainda mais as suas dores, né? A gente vai ver um pouquinho mais na frente também. A questão da eutanásia. Para vocês que chegaram um pouquinho depois, a gente está falando hoje de mortes prematuras. E a gente tem 4 tipos de mortes prematuras que a gente vai estudar. O aborto, a desencarnação de crianças, o suicídio e a eutanásia. Então, a gente está entrando nesta temática destes 4 tópicos, né? Então, o Espiritismo não apoia a eutanásia. Por este motivo, pondera Emmanuel, não te creias autorizados a desferir o golpe supremo naqueles que a agonia emudece, a pretexto de consolação e de amor. Porque muitas vezes, por trás dos olhos baços e das mãos desfalecentes, que parecem deitar o último adeus, apenas repontam avisos e advertências para que o erro seja surtado ou para que a senda se reajuste amanhã. A gente não tem o direito de prever quando Deus quer definir o encaminhamento daquela encarnação. A gente já viu em outros estudos aqui que se restar um sopro de vida, um ponto de contato entre o perispírito e o corpo físico, a vida pode se restabelecer. Então, se não há morte cerebral, que é o que se chama morte clínica, né, ainda há um sopro de esperança. Então, a gente não tem esse direito de abreviar, não creiamos autorizados a desferir o golpe supremo. Isso não nos pertence. Isso pertence às leis de Deus, né? Então, o mecanismo fundamental que nós, espíritas, temos a informação é de que não há morte. É de que ninguém mata o espírito. E de que o espírito sempre passa por uma oportunidade de crescimento, de evolução e de resgate. Então, seja pela porta do aborto, seja pela porta do suicídio, seja pela porta da eutanásia, seja pela porta da morte prematura, a gente tem que defender a vida. A vida de quem é? A oportunidade do espírito estar encarnado. Porque a oportunidade do espírito estar encarnado é o grande mecanismo de evolução que as nossas almas possuem. Então, é por isso que a doutrina espírita é contra a eutanásia, é contra o aborto, entende as mortes prematuras e explica que a gente deve suportar as dores e não partir pela porta do suicídio. Né? Então, essa é que é a questão que a gente defende e é o ponto de vista da doutrina espírita. A doutrina espírita é sempre favorável à vida, é sempre favorável à vida do espírito. Por mais dura que pareçam ser as provas, e que às vezes o são, a gente tem que ser favorável a lutar por essa oportunidade de crescer na vida da matéria. Porque a gente sabe que na vida da matéria é que a gente expurga os nossos males. Então, como a gente tem consciência disso, a gente tem que divulgar. A gente tem que dizer às pessoas. Porque muitas vezes a gente, como eu falei, a gente se depara nas reuniões mediúnicas com um espírito que suicidou e fazia, eu não sabia que era assim. Eu não sabia que a gente morre e não morre. A gente se depara com espíritos que são ligados ao aborto. Não é nem só a alma que foi abortada, mas muitas vezes são os que provocaram o aborto. Médicos, enfermeiros, curandeiros, pessoas que faziam o aborto, que davam remédios. Esses são muito atribulados, perseguidos por muitos espíritos que queriam essa oportunidade. Né? E muitos deles diziam, eu não sabia que a coisa continuava dessa forma. Então, hoje,
a doutrina espírita já nos dá a oportunidade de saber que a vida continua e de que quem planta ventos colhe tempestades. Então, todas as vezes que a gente atentar contra a vida, a gente vai responder por isso. É como está dito aqui: uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre crime que tirar a vida de uma criança antes do nascimento. Vai responder. Né? Então, essa questão que tem hoje, minha vida, meus direitos, meu corpo, meus direitos, está certo. Cada um vai defender os seus direitos e o seu corpo. Agora, saiba que quem planta, colhe. Se você tem direito sobre o seu corpo, você não tem direito sobre o corpo daquela criança que está nascendo. Né? Uma coisa é o seu, outra coisa é o da criança que está nascendo. Então, essa é uma discussão que a doutrina espírita se posiciona em relação a isso. É um posicionamento que a doutrina espírita tem em relação à eutanásia, não à eutanásia. Não a ortonásia pode ser até que a medicina hoje entende. A medicina, se houver uma autorização da família ou do próprio doente e dizer, pare o medicamento que ele vai morrer naturalmente. É a ortonásia, não é nem a eutanásia. A questão é natural isso? É da lei? Então, tudo bem, é o mecanismo da lei. Hoje em dia a medicina tem alguma coisa chamada medicina paliativa, que você já não vem sustentando os doentes com remédio, com uma vida que não é vida. Então, a gente já compreende, já aceita isso para aliviar o sofrimento daquelas almas. Mas a gente não sabe até que ponto esse sofrimento é necessário na depuração daquele espírito ou na prova da família. Hein? É muito sutil essa interpretação. Né? Como é que eu vou interferir nisso? Né? O doente, seu pai, sua mãe, está sofrendo em cima da cama. Você vai fazer o quê? Vai dizer, não, abrevie, acabe com a vida dele. Se eu não sei, eu não posso interferir nisso, porque aquele sofrimento pode ser algo que vai representar para aquele espírito o fim de uma jornada de resgate. Aí eu vou interferir. Aí quando chega no mundo espiritual, vai, mas rapaz, eu estava terminando, rapaz. Aí tu te mete num negócio desse. Né? Então, é muito difícil a gente interferir num negócio desse, né? Ortonásia. A medicina já tem isso reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, do ponto de vista das leis humanas. Né? Agora, o que é que a ciência já errou alguma vez? Então, como é que a gente vai dizer, diante das leis de Deus, que é desse jeito ou que é daquele outro jeito? Deus vai e contraria tudo. Ele diz, cala a boca, abestalhado. Não é assim, não. Sempre esteve nas mãos dele. Né? Agora, os homens são co-criadores. A partir do momento que a medicina avança, que a ciência evolui, que os próprios homens contribuem com isso, a gente está usando para viver melhor. Né? No começo do ano 1900, a expectativa de vida no Brasil era de 30 anos. A expectativa de vida no Brasil era 30 anos em 1900. Em 1960 já era 60 anos. Hoje é 72, 73 anos. Né? Agora, por quê? Porque a medicina evoluiu, vacinas, remédios, condições sanitárias. Isso é evoluir, isso é dar. Por isso que as previdências hoje estão quebrando. Porque todo mundo pensava que o cara ia viver menos e o cara vive mais. E para viver mais tem que gastar mais, pagar mais o salário. Tem muita gente pendurada hoje na previdência de papai e de mamãe. Oi. Tanto é que ele está dizendo que faz uma opção pelo tratamento paliativo, 2 pessoas já são presentes. Isso. O hospital se isenta totalmente do que pode vir a acontecer. Né? Aí eu fico pensando, se o espiritismo estaria ali apoiando, não, mas aceitando aquele comportamento, ou também... Veja, é o que eu estava dizendo, Rita. A gente é favorável à vida e aos mecanismos da lei. Né? Enquanto houver vida, enquanto houver esperança, estamos juntos. Né? Agora, a vida e os mecanismos da lei significam também que o doente pode se recuperar.
com ou sem remédio. Agora, se tiver remédio de fora para dentro, pode ajudar. Mas também tem o remédio de dentro para fora, que é a fé, é a oração, é a interferência que pode acontecer e a gente não sabe. Né? Então, mas a gente vai chegar, mas aqui a gente está fazendo um preâmbulo geral aqui e vai entrar em cada um desses aspectos aí. Né? Aí a gente volta para falar de eutanásia de novo. Né? Aí vamos lá. Há várias situações que podem ser identificadas como mortes prematuras, é aquilo que a gente estava falando. Várias situações. Mas, em termos objetivos, podemos considerar os casos de abortamentos naturais e provocados, é aquilo que a gente está falando, né? Desencarnação infantil e na adolescência, suicídios diretos e indiretos, tem muitas nuances nessa questão, né? Eutanásia. As desencarnações ocorridas pelo uso de substâncias psicoativas, por homicídios e por atos de violência, podem se enquadrar direta ou indiretamente em uma dessas categorias de mortes prematuras. Importa considerar, todavia, que somente a justiça e a misericórdia divina têm poder para analisar caso a caso, definindo atenuantes e agravantes. Então, essa observação aqui é muito importante para todos nós. Nós espíritas, que às vezes nos julgamos sabedores de muita coisa, e a gente abre a boca para dizer, suicidou-se, vai sofrer. Não sei o quê, vai responder. Muito cuidado com essas acusações e com essas sentenças definitivas. Importa considerar, todavia, que somente a misericórdia e a justiça divina têm poder para analisar caso a caso, definindo atenuantes e agravantes. Na justiça dos homens, todo caso cabe um processo, todo caso tem um processo. E o processo, o juiz dos homens julga pela lei dos homens atenuantes e agravantes. Então, não posso considerar na justiça dos homens casos iguais, porque cada caso é um caso. A gente não diz isso. Imagine na justiça de Deus. Eu não posso criar uma jurisprudência e dizer, olha, se fez, vai acontecer. Não conheço o caminho daquela alma. Eu não conheço os atenuantes e os agravantes, não é? Então, a gente não pode estabelecer uma sentença definitiva. Cada caso é um caso e a gente não conhece os mecanismos de amor das leis de Deus. A gente não conhece a intercessão que o espírito amigo pode olhar para um parente, para um querido que esteja sofrendo e dizer, não, ele vai parar de sofrer porque eu vou me responsabilizar por ele. Eu vou dar todos meus bônus hora para que ele pare. Vão analisar o caso e podem atender ou não. Aí a gente daqui tem condições de analisar o que está acontecendo lá? Não. Então, é a justiça divina e os seus mecanismos é que podem falar por isso. A gente sabe as leis de uma forma geral, mas cada caso é um caso. Ok, gente? Para a gente não criar essa regra absoluta. Minha gente, você chega no velório de uma criatura que suicidou-se. Meu Deus, como essa alma vai sofrer? Que direito tem você de conhecer os agravantes e os atenuantes daquela porta que aquela pessoa escolheu? Que direito tem você de julgar o que é que vai acontecer com aquela alma? Não, ela vai para o Vale dos Suicidas. Já leu esse livro? Minha gente, faça isso não. Isso não é consolar. Isso não é doutrina espírita. Isso às vezes soa como arrogância e prepotência. Dizer, não, eu sei porque eu já li, meu amigo. Cada caso é um caso. Exatamente. Pode acontecer? Pode. Mas também pode não acontecer. E a gente não tem o direito de julgar. Né? Meu amigo, sempre esteve nas mãos de Deus. Né? E a fé vai resolver todas essas coisas. Né? Para o espírito, cuja consciência não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à medida que ele reconhece a sua nova situação. Ou seja, quando não se tem uma consciência tranquila de que fez todo o que se podia, essa angústia sempre ocorre, aqui e no mundo espiritual. Quem tem uma consciência assim reta, desperta,
Fica angustiado se faz um mal a alguém? Graças a Deus, nós já temos consciências que quando a gente comete alguma coisa e depois reconhece que errou, a gente fica angustiado. A gente não dorme, a gente só fica tranquilo se conseguir falar com a pessoa, se a pessoa nos entender, se a pessoa nos perdoar. Então, são consciências despertas para uma realidade que, graças a Deus, a gente já tem. Né? A gente já foi um dia uma pessoa que fez o mal e disse que ele tem que sofrer mesmo. Graças a Deus, hoje a gente já não... Pelo menos eu penso, né? Eu olho para a cara de vocês assim, tudo anjinho, né? Eu já penso que a gente não é assim. Né? A gente não quer o mal dos outros, né? A gente é contra o equívoco, a gente não é contra o equivocado. É o que eu estava dizendo ontem, é um espírito que cometeu vários abortos numa reunião. Eu disse, meu irmão, a gente está aqui defendendo o equivocado, mas eu sou contra o equívoco. Eu não estou aqui para te julgar. Ele já caindo em si, mas eu cometi todos esses crimes, eu não mereço, meu irmão. O caminho da justiça de Deus a gente não conhece. Deus vai mostrar os caminhos. Então, se a realidade de você despertar para se arrepender, já é um começo. Né? E o nosso papel da doutrina espírita é ser sempre o quê? Ser sempre consolador. O nosso papel é ser sempre consolador. A gente não pode... Oi, tudo bom? A gente não pode ser diferente. Né? A gente tem que ser sempre consolador. A gente não pode ser acusador. Né? Porque o espírito é aquela alma que sabe que já passou por muitas experiências. Então, eu já tive no papel daquele que hoje é o culpado. Ou não, mas já conheço aquela realidade. Então, eu não posso chegar em canto nenhum acusando ninguém. Eu não tenho esse direito. Né? Por quê? Porque a gente conhece os mecanismos da lei. E os mecanismos da lei são conduzidos por Jesus, espelhados por Deus. E a justiça de Deus é a justiça de quê? De amor. Então a gente não pode acusar ninguém. Somos a favor da vida por tudo isso que a gente está estudando. Né? Então vamos lá. Mortes prematuras, abortamento, questão do aborto. Esse primeiro capítulo das mortes prematuras, aborto. O aborto pode ocorrer de forma espontânea ou provocada. Aquilo que a gente estava conversando e que Rita perguntou, né? No primeiro caso, de forma espontânea, os envolvidos não são julgados culpados, uma vez que nada executaram na presente reencarnação que pudesse ser catalogado como atentado à vida do ser em via de reencarnar. Agora, aí eu já vou complicar mais o processo. Tudo não é um processo, mas ele grifa aqui. Nada, uma vez que nada executaram na presente reencarnação. Olha o detalhe. Aí o espírito que desistiu de nascer, por exemplo, e teve um aborto espontâneo, chega lá e diz, eu não vou ficar junto dessas criaturas de jeito nenhum. Nesta encarnação, ele não fez nada para contribuir com isso. Pelo contrário, ele quis que o espírito viesse. Mas em outra encarnação, o que foi que ele fez para o espírito dessa carreira? A gente também não pode julgar. Então, o que eu estou dizendo aqui, gente, é o seguinte, é que sempre há um processo. E somente a justiça de Deus é que é capaz de enxergar as nuances. Ou então a gente vai virar peru. Sabe o que é peru? Peru é ficar dando pitaco. Acaba tá jogando dominó e o outro bota não sei o quê. Bota pedra tal, bota... Rapaz, tu entende de quê para estar dando pitaco? E a gente gosta muito de dar pitaco. Né? Então, somente a justiça de Deus é que é capaz de entender tudo isso. Então, aborto espontâneo pode ser um espírito que desistiu. Os pais, nesta encarnação, não tem nada com isso. Se tem para trás, também não interessa, não. Eu estou redimindo-me do meu pecado. Eu estou te dando a oportunidade de tu renascer. Ah, mas no passado, meu amigo, passou.
coloque a mão na charrua e não olhe para trás. Porque se a gente for ficar olhando para trás, para trás, para trás, para trás, a gente nunca vai para frente. Não é isso? Então, o mecanismo é esse, é seguir adiante, para frente e para o alto sempre. A segunda possibilidade é considerado um delito grave contra as leis de Deus, a questão do aborto provocado, sendo que a legislação do Brasil faculta 2 exceções. A gestação implica risco de vida para a mãe ou nos casos de estupro. Então, são as 2 condições que a legislação brasileira entende que o aborto é possível, digamos assim, ok? União do corpo e da alma, questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A gente já estudou isso várias vezes. Qual é o momento que uma alma se prepara para nascer? Capítulo 12 e 13 de Missionário da Luz, está lá. Qual é o momento? É um planejamento enorme, né? Oi. Essa parte do aborto na questão do espiritismo. Isso é isso. Na sociedade, na lei, a gente já sabe. A lei permite. Mas para o espiritismo, para Jesus, para essa lei maior que a gente chegar nesse momento. Vê, Cida, é muito difícil a gente dizer. Jesus nos ensinou o quê? O amor. O amor, né? Jesus nos ensinou a prudência. Jesus nos ensinou tanta coisa, né? Mas também tem uma lei muito forte, que é o livre-arbítrio. Eu não posso obrigar você a nada se você não tem condições de suportar, né? Então, é muito forte isso que está dito aqui e a gente precisa colocar isso em mente, né? O que eu estou dizendo colocar em mente é que a justiça divina é que é capaz de julgar. O espiritismo não pode dizer, olhe, se você foi estuprado, tem o filho, porque não precisa... A gente, e o outro que vai passar por aquela situação o tempo todo? O amor, a regra diz que é assim, que aquela alma que veio pelas portas do estupro pode ter sido uma prova que o espírito não tem nada com isso. O espírito não tem nada com isso. Teve a circunstância dele vir. Mas essa circunstância dolorosa do espírito vir pode fazer parte do pacote que aquela alma escolheu de ter aquele filho. O espírito sabe, a mãe sabe, no íntimo sabe, porque foi planejado. Então ele sabe a circunstância de que aquela alma viria. E às vezes você vem com um filho desse até para salvar a mãe. Então, a gente poderia orientar essa questão. Não determinar, mas orientar. Nunca, né? Dentro do que a gente sabe, dentro do contexto que a gente tem aquela execução, a gente pode auxiliar a pessoa, a família, o envolvimento. Claro. Pode fazer isso. Veja, Margarete, a questão sempre é o seguinte: o amor sempre é a resposta. O amor é sempre a resposta. Agora, a questão que a gente tem que ter é o seguinte: você tem condições de amar? Você tem condições de amar hoje? A questão é essa. Só saiba que o amor é a resposta. Agora, eu não vou te condenar se você não quiser amar hoje. Vamos depois. Eu posso chegar aqui para uma plateia, dia de sábado, dia de domingo, dizer que o aborto é um crime? É. Mas quantas pessoas tem no auditório que já abortaram? Quantas pessoas tem que já abortaram? Eu era jovem, eu não sabia, a minha família proibia, a pressão social era muito grande. O amor é sempre a resposta. Quando Jesus diz que atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado, é nesse sentido. O aborto é um equívoco? É. Mas não é o fim do mundo. Não é o fim da jornada. Você tem a condição de se refazer. Uma mãe que engravidou pelas portas do estupro é uma oportunidade para aquelas almas? Pode ser. Pode ser. Eu vou me abstrair do... Oi? Pergunta.
eu vou me abstrair de quem foi. O importante é que a criança veio. E o que eu estou dizendo que às vezes é para salvar a mãe é o seguinte, às vezes a pessoa está vivendo uma vida tão equivocada, está vivendo uma vida tão atribulada, que os seus benfeitores dizem, eu vou mandar uma criança para essa criatura, porque é para ver se salva ela. E às vezes vem uma criança que salva a mãe, que é uma oportunidade para o espírito que está querendo nascer. Então, a gente não sabe dos mecanismos das leis de Deus. Então, é sempre a lei de Deus. Agora, o que a doutrina espírita diz com todas as letras? O amor é a resposta para todas as indagações. O amor cobre a multidão de pecados. Né? Então, diga aí, minha amiga. Porque a questão fica, para mim, o entendimento fica muito voltado para a mulher. Mas aí eu penso, e o pai? Aonde é? Ele é penalizado ou não? Sempre, toda vez que a mulher faz a opção de abortar ou não, aonde fica a figura do pai masculino? Desse espírito, né? Ele pode vir alguém, né? Ela vai fazer uma flor, mas é para ele. Ou não? Vai, claro que sim. Todo mundo está envolvido. Está todo mundo envolvido naquele tramo. Até dentro da doutrina espírita, quando você vai ver, é a mãe. Porque a mãe, para tirar da palavra mulher, né? Ela não faz sozinha, né? Porque a mãe. Sim. Não foi gerar sozinha. Lógico. Não é a divina espiritual. É todo mundo parte do processo. É todo mundo parte do processo. Só que o pai, se ele quiser ter o filho e a mãe quiser abortar, o pai não pode fazer nada. O que é que o pai vai fazer? Se quem está gerando é a mãe. Eu até compreendo. O pai, não, eu crio, eu pago, eu sustento. A mãe diz, não, o corpo é meu, acabou. Então a mãe carrega esse ônus, a mulher carrega esse ônus porque carrega a gestação. Carrega essa decisão. Agora, é claro que está envolvido. Porque também pode ser o contrário. A mãe quer e o não, tire, porque obriga. Aí ele vai responder por isso. Mas ela comete fato. E aí ele responde isso. Dentro da espiritualidade. Rita, veja, como eu estou dizendo a você, como é que eu vou julgar um processo se eu não conheço as peças dele? Somente a justiça divina é que tem condições de analisar. Somente a justiça divina. Como é que eu vou dizer um negócio desse? A menina botou assim, não, você é culpada. Que conversa é culpada? Ah, mas eu fui por causa disso, porque não sei o quê, porque a vizinha, porque o tio, porque o parente, porque não sei... Tem tantas nuances, tem tantas peças no processo, que eu vou fazer o quê? Não é? Então, como é que a gente vai julgar um negócio que está faltando elementos? O que a gente tem que dizer é o seguinte, a lei é o amor. A lei é a vida. A lei é ser favorável à vida. Este mecanismo de ser favorável à vida superará as eventuais dificuldades que você teve no caminho. Será muito maior o seu mérito se, apesar de tudo, você escolheu o amor. Você vai dar saltos na sua jornada evolutiva. Porque, apesar de tudo, contra tudo e contra todos, você escolheu o amor. Não, eu realmente vou seguir o caminho do amor. Acabou-se. Não interessa se foi nessa circunstância ou não. É o amor. Ponto. Agora, o espírito tem musculatura para isso, aí é cada um. Aí é cada um que vai tomar essa decisão. Né? Então, as coisas são muito sutis, sabe, Rita? Então, o que a gente está chegando à conclusão aqui é o seguinte, a posição da doutrina espírita é ser favorável à encarnação, sempre, porque é o mecanismo da evolução do espírito. A posição do cristianismo é ser favorável ao amor, sempre, porque o amor cobre a multidão de pecados. Agora, a decisão de cada um é a decisão de cada um. A decisão de cada um é a decisão de cada um. Eu não vou culpar ninguém, eu vou dizer, o caminho é esse aqui. É esse aqui. Agora eu vou condenar o camarada antes de acontecer? Não, você resolva. O livre-arbítrio é seu, meu filho. Você não sabe? Cada caso é um caso. Tem uma moça que ela conseguiu ter esse filho. E doou alguém. Pronto. Ela não tinha musculatura espiritual. Eu tenho 2 filhos adotados.
De vez em quando, todo dia é mentira minha, mas de vez em quando eu faço prece pelas mães que resolveram não abortar. Porque uma era do interior do estado do Nordeste, fugiu da família, porque era uma gravidez indesejada, e não conseguiu suportar até aquela gravidez. Então veio dar à luz aqui, no Hospital das Clínicas. Quando deu à luz, ela fugiu da maternidade. Ela não suportou a sociedade. Mas o filho criou, é meu filho, Edmundo Júnior. É o mais velho. Graças a Deus ela não abortou. A minha filha, a mesma coisa. Eu acho que era uma empregada doméstica que teve um filho com um gringo. A mãe biológica, digamos assim, tinha vários filhos, não tinha condições de sustentar mais um. Ela doou na justiça. Porque ela não abortou, eu adotei minha filha. O amor é a resposta. Os caminhos, Cida, que a vida tem são inúmeros. Aí eu fui estudar, não tem condições, não. Tenha um filho e adote. Essa coitada, eu digo coitada porque é muito doloroso você ter um filho e não ter condições de criar. Ela ia todo dia na porta do abrigo saber se a criança tinha sido adotada. Ou seja, existe amor, não tinha condições, né? Então, o amor sempre encontra uma saída. Então, a posição do cristianismo é amor. A posição do cristianismo é amor. E acolher também quem não tem essa musculatura. Claro, claro. Ninguém, nunca. Vai esmagar o cabo já está sofrendo, já nem pode, né? Então, a união começa na concepção. Então, é por isso que a gente é contra o aborto. Porque há uma vida, aquele negócio de o fetinho não tem vida, não tem. Manda todo mundo ler o capítulo 12 e 13 de Missionários da Luz, o planejamento encarnatório. Dá um trabalho tão grande para a gente construir uma vida, né? Então, só completa na ocasião do nascimento, desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante que a criança vê a luz. Né? Então, só para citar meu exemplo, que fica mais fácil, a gente não engravidava. A gente era casado, mas não engravidava. Foi preciso adotar 2 para o perispírito, ou meu ou da mãe, se regenerar para poder nascer um natural. Parou o tratamento, parou tudo e nasceu. Ah, foi milagre. Foi não, foi o amor. O amor cobre a multidão de pecados. Eu, ou ela, ou nós dois, comprometemos as nossas organizações fisiológicas no passado. E foi prova para nós, expiação para os nossos espíritos, passar por esse processo. É um resgate nosso. Precisamos passar por isso para regenerar. Essa é a compreensão da doutrina espírita, né? Então, é por aí. Agora a gente vai dizer, não, todo mundo tem que fazer isso, tem que fazer. Não tem nada, todo mundo tem livre-arbítrio. E cada um faz o que acha que deve fazer. Agora, tenha certeza de uma coisa, quem planta vento, colhe tempestade. Essa é a lei. Depois não vai dizer que não sabia, você sabia. Você optou por fazer diferente, né? Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre pouco dia antes de nascer? A história da morte prematura, né? O ser não tem consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Um aborto espontâneo, uma morte prematura, é prova para os pais suportarem, seguirem adiante e vai. E, de repente, até aquele mesmo espírito que vinha pode vir de novo. Quem vai dizer que não é? Né? Então, a gente não sabe. É prova. Pronto. Ele disse, eu vou, mas não vou só, não. Eu vou levar um amigo. Quando estava vindo sozinho, disse, eu vou, mas sozinho eu não vou, não. Sozinho eu não vou, não. Mas eu vou chamar esse amigo meu aqui, que eu vou com ele. São unidos, mais ou menos. É.
Não, mas veja, ninguém sabe o que cada um combinou. Eu vou, mas vou. Eu vou, a gente precisa ir juntos, vamos logo, vamos resolver. Né? Então, a gente nunca sabe. O amor é a resposta para muita coisa, né? E também não adianta querer explicação para tudo, não, sabe? Deixa mais para frente. Então vamos vivendo. Vamos vivendo, né? Os espíritos orientadores na codificação espírita apresentam a seguinte resposta a Kardec, quando indagados se a provocação do aborto constituiria crime. Há crime toda vez que transgredis as leis de Deus. É a informação. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre crime que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Está tirando a oportunidade. Então, essas criaturas que deram à luz material, biológico a meus filhos, se abortasse, tiraria a oportunidade. Eu não posso criar, não. Tudo bem, depois você dá a outra pessoa. A vida sempre encontra uma saída, né? Esses mesmos espíritos somente justificaram a indicação do aborto se a gestação e o nascimento da criança colocassem em risco a vida da gestante, apresentando o seguinte argumento: é preferível sacrificar o ser ainda que não existe a sacrificar o que já existe. Ou seja, a mãe já está em processo de encarnação, então deixa o espírito esperar mais um pouquinho, deixa ela concluir a dela. Se estiver sacrificando a mãe, vamos para frente, né? É possível. A mulher, como todo ser humano, pode usar o seu livre-arbítrio da forma que bem lhe aprouver. Não resta dúvida. Entretanto, deve estar ciente de que responderá pelas consequências, boas ou mais, dos atos praticados. Ponto. Ponto. Acabou. A minha vida vai se acabar por causa disso? Não, eu vou... E só foi tu que erraste, foi? E o resto da humanidade não errou, não, foi? E o resto da humanidade não errou, não. Ela errou e eu também errei. Todo dia eu erro. Então, esse é o caminho, né? Assim, ela pode, evidentemente, tomar decisões relacionadas ao próprio corpo, até por uma questão de liberdade individual. Não tem direito, contudo, de decidir sobre o corpo ou a vida de outra pessoa, mesmo que este corpo se encontre temporariamente alojado no seu interior, na condição de embrião ou feto. A questão é essa. É a compreensão ampla da coisa. Eu sou apenas a matriz dessa situação aqui. Agora, o que a gente tem que fazer é acolher a todos. O espírito, o pai, a mãe, o tio, a avó. É acolher. De novo, a gente lembra a passagem da mulher adúltera. O povo queria apedrejar a mulher. Foi o que Jesus disse? Atire a primeira pedra quem nunca errou, né? Então... eu vou fazer o quê? Vou dizer, nada, que conversa, rapaz. Todos nós somos passíveis de equívocos. Né? A lei é essa. Numa sociedade evoluída, há aborto? Não, há sociedade, mundo avançado. Por quê? Porque o povo já compreendeu o mecanismo da vida. Já tem a condição de compreender, de não atentar contra a lei, porque ele sabe que aquilo é a lei. Né? E os próprios espíritos também não desistem, porque quando vem, vem mesmo. Já está decidido, né? Então é o caminhar. Desencarnação de crianças prematuras. Esclarecem os postulados espíritas que a duração da vida da criança pode representar para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do término devido, e sua morte quase sempre constitui provação ou expiação para os pais. É completar um período que estava faltando na encarnação pregressa. Então, é remédio para os dois, para o espírito que termina e para os pais que passam pela prova. Né? Quando a morte ceifa das vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais jovens antes dos mais velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que já não servem para nada. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra, do terra a terra, da vida, a fim de compreenderes que o bem
muitas vezes está onde julgais ver o mal, e a sábia providência onde acreditais ver a cega fatalidade do destino. Doutrina espírita é esse olhar que se amplia e olha de cima do monte. O que às vezes a gente acha que é uma injustiça, o que às vezes a gente acha que é um problema, que é uma fatalidade, na justiça e nos mecanismos de Deus, é a solução do problema. Hein? É a solução do problema. Né? Então, a visão é essa. A doutrina espírita chega e faz, eu vou lá para cima olhar. O que está acontecendo aqui é superior a tudo isso. Né? Então, é olhar as coisas com outro olhar. É isso que a gente tem que dizer. É isso que a gente tem que espalhar. Né? Vamos mais. Suicídio. As causas alegadas para o cometer suicídio são várias. Em geral... Oi, Cátia, tudo bom, amiga? Em geral, indicam desconhecimento do valor que as provações representam no mecanismo de reajuste da consciência culpada perante as leis de Deus e também declarada em desinformação quanto à continuidade da vida no além-túmulo. Eu não sabia que a vida continuava. O cara não sabe. E aí parte pela fuga espetacular, como se diz, né? Do suicídio, né? E a gente costuma dizer que ninguém se mata. As pessoas matam a dor. E a consequência é acabar com a vida do corpo. Né? Então, a pessoa quer acabar com aquele sofrimento, com aquela dor que ele está sentindo. Então, por isso que descambam por aí. E pela falta do conhecimento, escolhem essa porta. Não é? Por que as pessoas cometem suicídio? São várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio. Todas indicativas do desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divina. E aí são várias, né? Materialismo severo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violências, maus tratos, abusos de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogadização, distúrbios mentais, desesperanças, obsessão. Ou seja, tem inúmeros fatores que podem levar as pessoas a fugirem da encarnação. Né? Na visão espírita, questão 943 do Livro dos Espíritos. De onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. A vida não tem graça, já tem tudo, é saciedade. Não procura trabalho que está cheio. O que faltam são trabalhadores para serem habilitados. Né? Para aquele que usa de suas faculdades com fio útil de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Ou seja, a gente sempre encontra caminhos para ser útil. Né? Sempre há uma porta de utilidade. Então, a gente não pode alegar saciedade e ociosidade. Falta de fé, cada um carrega, né? Porque a sua fé você precisa alimentar. Não é? Então, estas geram esse desgosto pela vida. Então, é verdade que às vezes a gente amanhece triste, acabrunhado, está pesado, não dá vontade de levantar, dá vontade de dar uma carreira, pedir a Jesus que pare o mundo, que a gente quer descer, né? Então, para aí na próxima parada que eu quero descer. O negócio às vezes está pesado. Mas você toma um banho, balança a cabeça, vamos para frente, procurar o que fazer, ser útil, virar, vamos para frente, né? Porque a vida segue adiante, digamos assim. Na psicologia, mas foi um pedaço bem pequeno para assistir. E ela conseguia, aquela Maria Homem, o nome dela. Maria Homem? Maria Homem, o nome dela, bem diferente. Aí ela dizendo que é muito cultural porque fica induzindo você ter só coisas materiais. Em detrimento do ser. Você começa a olhar você num lado, naquele aspecto ali, menor. Você não consegue atingir essa expectativa. E com as redes sociais isso exacerba muito, né? Todo mundo vive uma vida de novela, né? Antigamente tinha vida de novela, né? Hoje não sei mais não como é, mas tinha vida de novela antigamente, propaganda de margarina, até o cachorro ia. Né? Então é aquela vida maravilhosa, né? Então você olha para a sua vida e fala, puxa vida, minha vida não é nada disso. Então a pessoa quer ter.
né? Então é aquela coisa de ter. E aí você alimenta as almas vazias. A gente vive um mundo hoje meio líquido, que faltam esses valores, né? E aí fica fácil dizer, a tua vida não vale nada, não. Ninguém liga para tu. Às vezes o pai e a mãe trabalham, não dão tanta atenção às crianças como dava-se antigamente, que a mãe cuidava do filho, aquela coisa toda. Aí se culpa tudo isso, né? Então as mentes ficam vazias e ociosas e fica. Ninguém gosta de você, ninguém gosta de você. E é fácil. Só vai gostar se você tem. É fácil. Né? É fácil você colocar coisas nas mentes mais vazias, digamos assim. Né? É. E aí, esses dois problemas. Se você não tem uma perspectiva, você vai de propósito, você sabe se ele vai ser, já que você só será se tiver. Ou se você já tem muito também perde o propósito. Porque você não tem graça, né? Tem graça, né? Perde a conquista, né? Já nasce tendo. Né? Então, você nascer numa condição já privilegiada é meio sem graça, né? Já tem tudo. E acho que cada vez mais importante a gente se desconectar disso, que a gente não é o que a gente tem ou o que a gente não é. E aí que entra, Isabela, é o reino dos céus. As pessoas ainda estão muito em busca do reino da terra, do reino da matéria, né? E a educação religiosa é preencher esse vazio com o reino dos céus. Eu serei espírito, eu serei luz, eu serei conquista para os valores efetivos da alma. Não as coisas que os ladrões roubam, o ferrugem consome e as traças roem. Então as pessoas estão atrás da ferrugem, das coisas dos ladrões, estão atrás das coisas efêmeras. Tem gente que se mata quando faz 60 anos, porque o corpo já não é mais o mesmo corpo de quando tinha 20 ou quando tinha 30. Tem pessoas que acham que o amor é apenas um ato sexual. Está lá no capítulo 13 de Missionário da Luz, a definição de sexo. Quem não leu vai ver o que é sexo. A plenitude das energias sexuais da alma que se completam com a plenitude do ser. Um casal que envelhece junto, que olha para o outro, já transmite energias sexuais que se reequilibram. Quem canaliza a energia sexual na pintura, no trabalho, no lazer, numa música, numa pintura, sei lá, numa atividade qualquer, não tem que ter apenas um instrumento sexual valorizado pelo ato sexual de dois órgãos, da genitália masculina e da genitália feminina. Isso faz parte também para a procriação. Mas o equilíbrio fluídico e energético das almas, ele transcende. É uma coisa muito mais ampla na face da Terra. Então, quando você sublima determinadas coisas e valoriza outras, a gente cria sentido em tudo na vida, até no sorriso de uma criança, até no sorriso, no agradecimento de um idoso, coisas que você no mundo da matéria não acha importante, não valoriza, quando você tem olhos de ver, quando você tem alma de enxergar, você é a parábola do bom samaritano. Passaram centenas de pessoas, somente 3 viram, somente 1 enxergou. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Estrada de Jerusalém para Jericó. O cara caiu, estava lá arriado. Todo mundo passou e ninguém percebeu. O levita, o sacerdote e o samaritano viram. Dos 3, somente 1 enxergou. Quem foi que enxergou? O que viu com misericórdia. O que agiu com misericórdia. O que foi lá e que estendeu a mão. No mundo tem a oportunidade de ser misericordioso. E quando a gente faz isso, a gente troca fluidicamente essas coisas. É isso que nos faz levantar para toda terça-feira estar aqui conversando com vocês. É isso que faz vocês saírem de casa, é isso que faz você sair para trabalhar, é isso que faz você ir visitar um idoso, é ir visitar um abrigo, fazer uma sopa. É este alimento que modifica a perspectiva da nossa vida e do nosso viver. Porque senão a vida torna-se vazia, eu não me sinto útil, eu não sinto vontade de acordar. A vida, o mundo. A gente começa a lamentar tudo e todos. Então, a perspectiva da vida precisa ser preenchida. E a gente preenche a vida com amor. Não importa se os outros não reconhecem o que você está fazendo, porque sempre foi entre você e Deus. Porque todas as vezes que você fizer esperando das pessoas, você vai sofrer. Porque as pessoas não vão reconhecer.
Né? E até porque se reconhecerem muito, vão alimentar o orgulho que muitas vezes você carrega, que fez você cair tantas vezes. Toda vez que você passava, o povo aplaudia. Pode ser que você tenha caído muito por aí. Hoje é melhor que ninguém reconheça que você trabalha a sua humildade. Né? Então, são esses mecanismos. Né? E não tem o homem o direito de dispor da sua vida. Só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Então, a gente tem que entender que a gente não tem o direito de dispor da nossa vida. A nossa vida pertence a Deus. Né? Esse é que é o mecanismo. O suicídio pode ser classificado como direto ou indireto. O suicídio direto, independentemente da causa geradora, é precedido de um planejamento, arquitetado, às vezes, em nível de detalhes. No processo dos mecanismos da lei, isso tem um agravante. Quem comete um ato de desespero, isso é um atenuante. É diferente de quem planejou. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Agora, de novo, aquilo que a gente estudou no começo. Ninguém tem direito de julgar. Por favor, ninguém tem sentença estabelecida, tá? No suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que se considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma, através da premeditação mais profunda com remorso mais amplo. Premeditou muito tempo, passou muito tempo planejado. Outra coisa é um ato de loucura. Se sentiu tão pressionado que eu não aguento mais essa dor, não, vou correr. Corre, pum, acabou. No instante seguinte, já se arrependeu. Meu Deus, o que foi que eu fiz? A gente não pode julgar ninguém. Né? Então, queria saber qual seria a assistência do demitido, ela tem uma amiga, tem uma. Cuidado, meu. Pega uma para você também. 16 anos. 16 anos. Você vê em atitude, não é porque ela era ruim, em atitude, ela meditou. E aí, o que acontece com ela? É. Claro. Rita, ser jovem hoje, eu acho que está mais difícil do que ser jovem quando eu era jovem. É uma avaliação que eu faço. Hoje, a gente tem uma rede social que nos faz competir com o caba que vive lá no Singapura. O caba dá um cambalhota, pula 55 vezes no ar. Aí você olha assim e fala, rapaz, eu não faço. A gente só competia com o menino da rua. Então era muito mais fácil a gente ter chance de... O mundo que a gente vivia era desse tamanho. Hoje a gente vive um mundo global. As pessoas competem, perspectiva, você tem que ser brilhante. É como diz o Dalai Lama, vocês do Ocidente são muito engraçados. Vocês não estão satisfeitos com nota 7, com 8. Vocês só querem o 10. A gente aqui, se tirar 7, tá bom, tá maravilha. Passando por média, né? A gente não, a gente quer ser o melhor, o the best, né? Então, não é assim. Quantos vão ser Ronaldinho? Aí eu vou jogar futebol para ser igual a Ronaldinho. E quantos vão ser igual a Ronaldinho? Né? Nessa peneira. Então, o mundo está muito mais competitivo. Então, as crianças que ficam nessa luta se sentem pressionadas por isso. Né? E muitas vezes os pais alimentam essa competitividade. Né? Então, a gente tem que... Não é que a gente vai criar nossos filhos para serem frustrados ou piores, não. Mas a gente vai criar nossos filhos para serem normais no mundo, né? Digamos assim. Então, é verdade. Muito vazio existencial também. As coisas muito organizadazinha demais também, o povo fica meio assim, não vou ter nem uma torneira quebrada para eu trocar dentro de casa, né? Saciedade, né? Saciedade. Agora, qual é o equilíbrio disso? Preencher-se com amor, né? Preencher-se com amor. Né? Então a gente vai encontrando caminhos
para servir na seara do Cristo o tempo todo, né? No suicídio indireto, o atentado contra a própria vida ocorre em decorrência dos comportamentos e hábitos desenvolvidos pelo indivíduo, os quais, de uma forma ou de outra, lesam a saúde física, psíquica ou ambas, ao longo dos anos. Enquadram-se nessa categoria todos os vícios, desde os chamados lícitos ou legalmente tolerados, e os ilícitos, destituídos do apoio da lei. É aquela história de André Luiz ser chamado suicida, né? Do filme de André Luiz, pelos hábitos que ele levava, aquela coisa toda. De novo, gente, não vamos taxar todo mundo de suicida porque o caba faz isso, faz aquilo outro. A gente não conhece os elementos do processo. Né? Que fica, não, você fuma, você é um suicida. Ah, você bebe, você é um suicida. Ah, você faz não sei o quê. Pelo amor de Deus, rapaz. E calma aí, tu tá julgando quem, pelo amor de Deus? Né? Vamos ter parcimônia. É claro que o caminho da vida é o equilíbrio. Você tem que respeitar o corpo, você tem que respeitar as leis de Deus. A regra é essa, mas a gente não pode sair taxando todo mundo das coisas. Esse é que é o ponto, digamos assim. Isso não é consolador. E a doutrina espírita é consoladora. Não é passar a mão, é alertar, é colocar a realidade das coisas, como elas são, esclarecer. Né? Os graves processos obsessivos e enfermidades mentais severas fazem parte dessa classificação, uma vez que o indivíduo não tem mais domínio sobre si mesmo, sobre os seus pensamentos e atos. Infelizmente, tem esse lado também. A gente vê em reuniões de desobsessão, o espírito dizendo, eu vou acabar com ele, ele vai se acabar. Eu estou ali no pé dele o tempo todo e domina de uma forma que acaba perturbando o cidadão, levando por essa porta. Né? Então, existe muito. Né? Então, vamos orar para se libertar de tudo isso. Né? Eutanásia. Chegamos aí na eutanásia para a gente falar sobre isso. Né? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec indaga a São Luís. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito lhe pouparmos alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? A resposta transmitida pelo espírito em reunião mediúnica, ocorrida em Paris no ano de 1860, revela o terrível equívoco da prática da eutanásia, fato que ainda persiste nos dias atuais. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Ele já entra, né? Quem é que lhe deu o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a beira do sepulcro para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e modificar os pensamentos? Lembra da historiazinha de um fiozinho de vida? Se tem um fiozinho de vida ligando o perispírito ao corpo, é possível que a vida se restabeleça. Né? Ainda que moribundo, haja chegado ao último extremo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe tenha soado a última hora. A ciência não se terá enganado alguma vez em suas previsões? Pode acontecer, não pode? E a gente não pode julgar. Sei bem que haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, não há inúmeros exemplos que o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanima-se e recobra suas faculdades por alguns instantes? Né? Não tem essa possibilidade? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância, pois ignorais as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia. E quantos tormentos lhe podem poupar um relâmpago de arrependimento? O materialista, e aí a gente vê a visão da ciência, né? Que apenas vê o corpo e não leva em nenhuma conta o espírito, a alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, tanto quanto puderdes. Guardai-vos, porém, de abreviar a vida.
ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro, né? Então, essa é uma posição muito sensata de nossa doutrina espírita, né? Colocar a vida onde ela deve estar, nas mãos de Deus, porque sempre esteve, digamos assim. E a gente não conhece os mecanismos da lei para abreviar ou para atenuar as circunstâncias, né? Então é isso, gente. Mortes prematuras, aborto, a gente viu que é a favor da vida. Suicídio, a gente viu que a gente deve suportar todas as provações da nossa vida com fé, com amor, com capacidade de seguir adiante. Eutanásia é um pouco isso que a gente está estudando aqui. E a questão das mortes prematuras de crianças é concluir um determinado término na vida e a questão de prova para os pais. Esta é a visão da doutrina espírita, colocando o seu ponto de vista de que somos sempre favoráveis à vida e aos mecanismos da lei para que os nossos espíritos avancem, né? A ciência humana hoje, em relação à eutanásia, tem vários perfis, mas é isso que a gente está colocando aqui. Eles não conhecem a realidade do espírito. Então, nós conhecemos a realidade do espírito, né? Então, a gente tem a obrigação de considerar a visão mais ampla, né? Ok, doutora Rita? Esclareceu um pouco aí, eu criou mais dúvida. Às vezes é melhor criar mais dúvida, né? Oi. Diga aí. Acabou. Não, vida cerebral é quando você desconecta o cérebro, né? A famosa morte clínica, né? Eu creio que sim, né? Porque acabou, né? Não está mais ligado. A gente estudou na semana passada aqui o temor da morte, como se dá o mecanismo do desencarne, né? O desligamento. Então, ele falou que começa no chakra gástrico, que aí desliga para baixo, você tenta depois o cardíaco, o coração para de bater, o cérebro e desliga para o final. Então, esta morte cerebral, eu creio que já está tudo cortado, né? Já chegou naquele ponto ali que não há mais possibilidade. Esse último fio se foi, digamos assim, né? Essa esperança se foi. É por isso que permite-se quando chega nesse ponto, né? Chega-se nesse ponto, né? Outra coisa é a ortonásia, que é você parar de dar remédio. Se a ciência evoluiu a um ponto de ajudar a manter um corpo vivo com remédio, você diz, não, eu vou parar de dar. Para poder aquele corpo... Aí é outra coisa, né? Você está jogando fora a oportunidade que tem de você superar, né? Agora, cada caso é um caso. A gente não pode estar julgando a situação toda, né? Porque às vezes o remédio mata. Não mata aquela coisa, mas mata outra, né? Aí começa a confusão, né? Ok, gente, vamos para frente e colocar sempre isso. A doutrina espírita e o cristianismo é amor. E a vida sempre encontra um mecanismo para superar as suas dificuldades, né? Vamos embora. Quem quer fazer a prece para nós aí? Faça, amiga.